Abra sua Bíblia, então, em Gênesis capítulo 26. Nós vamos ler até o 25, será um pouco extenso, mas para você entender a história. Deus está aqui neste lugar, amém? Você talvez não entenda a gravata, porque nós estamos gravando. Então, você que está nos vendo pela TV, então a gravata significa a homenagem ao nosso pai, pastor Leonel. Então, você homenageia da sua forma, nós irmãs decidimos homenagear o nosso pai. Eu sempre digo o seguinte, ele está na glória. Então, lembre sempre disso, ele está mais vivo do que nunca. Ok, gente? Billy Graham disse uma vez, quando disserem para vocês que Billy Graham morreu, diga para eles assim, vocês estão equivocados. Ele está mais vivo do que nunca, porque ele está na glória com o Senhor. Amém? Então, feliz Dia dos Pais, você que da casa, você que está nos assistindo, que Deus abençoe vocês. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 26, e sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. E habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Você pode glorificar por isso? Você faz parte disso. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizer ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecendo ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse, é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste a minha irmã? E respondeu-lhe Isaque, porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. E disse Abimeleque, que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado da tua mulher, e tu atraído sobre nós, grave delito. E deu esta ordem a todo o povo, qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. E enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus o haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor, e disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então, levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Nós te adoramos, Senhor, e te bendizemos, porque essa é uma manhã de alegria. A gente chora pela saudade, mas a alegria, porque sabemos que o Senhor é aquele que cumpre as suas promessas. E nós sabemos que o Senhor está aqui nesta manhã. E nós queremos que essa palavra rápida,
sucinta, que vou trazer ao teu povo. Venha trazer, Senhor Jesus, ao coração dos teus servos. Senhor Jesus Cristo, a certeza daquilo que o Senhor tem para nós. E nós te louvamos e te bendizemos por tudo quanto o teu Espírito Santo tem feito. E nós pedimos, Senhor, fala conosco, Senhor. Fala conosco, Pai. Fala conosco de forma espetacular. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro atendo ao teu mandar. O Senhor pode falar nesta noite? Nesta manhã? Esses dias eu tenho pregado muito à noite, né? Deixa eu dizer algo para você. A palavra do Senhor diz, no primeiro versículo, só para que você lembre, que sobrevindo a fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, o rei dos filisteus. Sobrevindo a fome, aqui, essa fome não é a nossa fome dos nossos dias, a que nós chamamos de biológica ou orgânica. No contexto desta palavra aqui, em Gênesis 26, a fome que eles estavam vivendo era uma fome territorial, não era política e também ela não era social, apenas territorial. Significando que a terra daquele tempo, ela se negava a produzir. Então, assim como Abraão enfrentou a mesma experiência de um dia passar pela fome, e que a terra se negava a produzir, veio Isaque, seu filho, após a morte do pai, enfrentar as mesmas batalhas. Por isso eu digo a você que a vida sempre vai nos ensinar, porque a gente pensa que nunca vamos viver a mesma história, mas é incrível você passar pela mesma fase e lembrar-se de uma experiência paterna. E aí o pai, a maneira como o pai lidou com a situação, fez com que Isaque fosse próspero, porque nós sabemos que o exemplo arrasta, não arrasta, pais? Hoje nós estamos falando sobre isso, sobre um paizão chamado Abraão. E nós somos da descendência de Abraão, uma nação muito abençoada. E falando sobre essa história de Isaque, nós sabemos que é tão importante você entender o quanto é importante você ouvir a voz de Deus. Se você percebe ali comigo no versículo 2, ele diz assim, o Senhor, e apareceu-lhe o Senhor com letra, um S maiúsculo, foi o próprio Deus, olha que poderoso. O Senhor aparece, olha que poderoso isso, para Isaque. A ação e diz o seguinte: não desça ao Egito, mas fica na terra que eu te disser. Uma das coisas que fez com que Abraão fosse abençoado, a palavra diz que lá no versículo 5, se você quiser, mantenha sua Bíblia aberta e leia comigo lá. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Lembre-se disso. Olha só. Porque Abraão obedeceu a minha palavra, ou seja, ele ouviu a minha voz, a voz de Deus. Como é bom e importante você ouvir a voz de Deus, porque aquele que ouve a voz de Deus, querido, seguirá caminhos de bênção. Outro ponto que ele diz, e guardou os meus mandamentos, ou seja, as ordens do Senhor, Abraão cumpriu. Aí ele diz assim, e ele também ouviu os meus preceitos, os ensinamentos que Deus orientava a ele. E também Abraão ouviu e obedeceu os estatutos do Senhor, que são conjuntos de normas jurídicas. Abraão, ele era um homem obediente em todas as áreas e muito mais nas leis do Senhor, nas regras estabelecidas, nas obrigações que ele tinha que fazer por ordenança do Pai. E a Bíblia diz que Abraão enriqueceu. E Isaque também começou a enriquecer, porque ele aprendeu a ouvir o quê? A voz de Deus. Quando a gente aprende a ouvir a voz de Deus, e não só ouve, mas a pratica essa voz, nós somos muito abençoados e somos enriquecidos. Abraão sofreu com a fome, e ele prevaleceu porque ficou no lugar onde Deus tinha mandado que ele ficasse. Mas teve um episódio numa família, o pai chamado Elimeleque, e esposo de Noemi. Ele passou fome na cidade de Belém. E o nome Belém significa a casa do pão. Por isso o Belém aqui, esse bairro Belém, é muito profético. É muito profético. Aqui é a casa do pão, é o bairro do pão.
É onde a presença do Senhor está. É tão real isso, é tão fato isso, que há 18 anos atrás tínhamos só 20 moradores de rua neste bairro. Conversando com a polícia militar, sentando com eles aqui na minha sala, para entender a situação deste bairro, eles me disseram assim: pastora Renata, hoje nós temos em torno de 300 moradores de rua. Eles descobriram que o bairro do Belém é um lugar onde eles podem estar aqui recebendo pão, ó. É muito profético. E nós cremos que o Senhor é aquele que sacia a nossa fome em meio às maiores crises da nossa vida. Você pode estar passando fome, ou você pode passar, a sua terra pode estar passando, o seu território, a sua vida espiritual, ou a sua vida emocional, enfim, em geral, você pode estar passando por um momento de escassez. Mas lembre-se disso. Se o Senhor falar assim, ó, fica aqui, não desce para o Egito, fica aqui, porque é aqui que eu vou te abençoar. É no meio da sua mais escassez que a boa mão do Senhor vai estar sobre você. É nas maiores guerras, nas maiores lutas, que a poderosa mão do Senhor vai te acompanhar. Só que tem uma coisa, ouça a voz do Senhor, fica aqui. Não desça para o Egito, lá não tem nada para você. Porque aonde eu estou, é onde a minha presença está, a manifestação da prosperidade. Porque olha só, dinheiro é moeda, dinheiro é papel. Prosperidade tem a ver com propósito. E uma das coisas que eu digo a você, se você tem propósito no teu coração, o Senhor vai te prosperar aonde você for. E Ele será, querido, o seu sócio. Coloque Deus como teu sócio em toda a sua vida e você vai prosperar em nome do Senhor Jesus. Ele vai estar com você em todos os seus caminhos. Aí vem Deus. O pai morre, Abraão morre. E o Senhor vem, traz a Isaac grandes desafios. Eu já ministrei essa palavra aqui nessa igreja. Enquanto eu estava orando, buscando ao Senhor nessa direção de hoje, principalmente hoje, o Senhor falou, repita aquela mensagem. Porque é isso que tem falado ao meu coração nos últimos dias. E o Senhor deu a Isaac grandes desafios. Desafios próprios. Aí chega Isaac no momento da sua vida em que ele precisa sair meio da sua parentela também. Abandonar a sua família, sair dos seus amigos e viver uma novidade de vida, uma nova história. Uma das coisas que eu quero dizer para você, que o Senhor quer que você prospere em tudo que você vier a fazer. E todos nós temos um momento na vida em que devemos assumir desafios, compromissos. Temos que ir além daquilo que a proteção da nossa casa nos dá. Aí Deus manda Isaac para uma terra estranha. E sabe para onde que Deus mandou Isaac? Para o deserto. Que proposta boa, hein, gente? Quem gosta de deserto aqui, gente? O que tem no deserto? No deserto tem, querido, um lugar despovoado. Quase ninguém vive no deserto. É árido, sem gente, sem uma vegetação escassa, ausência prolongada das chuvas. É um lugar solitário. E aí eu digo para você, como é que Deus vem e diz para Isaac assim, meu filho, vai para o deserto. Porque lá você vai encontrar tudo aquilo que eu tenho para você. Mas quem tem intimidade com Deus e discerne a voz de Deus, para onde Deus te enviar, ali se tornará a bênção. Até o inferno, meu filho, se Deus te mandar para lá, no sentido de ser inferno da vida, dos problemas da vida. Se o Senhor falar, entra lá, porque a minha presença vai estar lá, ali vai se tornar também céu. Porque onde a presença do Senhor está, meu filho, a luz do Espírito Santo entra. E nada impede o agir do nosso Espírito. Do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Uma das coisas que eu aprendo com Isaac, que naquele deserto, ele se sentia inseguro, mas sobre a vida dele havia uma palavra. E qual é a palavra de Deus que eu quero que você leia comigo lá no versículo 3, com toda a força? Por favor, a Torre de Babel vai funcionar agora, porque cada um com a sua versão, mas eu quero que você ouça, porque é o que Deus está falando com você nesta manhã. No 1, 2, 3, no versículo 3. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. O nosso Deus é um Deus de promessa. Se você se esquecer de alguma coisa, lembre-se disso. Você é abençoado. Você vai multiplicar. Você vai conquistar. Porque tem uma palavra de Deus ao nosso coração. O Todo-Poderoso é como se dissesse, eu fico imaginando, dizendo a Isaac, que é para mim e também para você. Ou Renata, ou pastor Ailton, ou Renan, ou Carlinhos,
Por mais difícil que pareça a sua jornada, por mais difícil que pareça este lugar, eu estou dizendo que eu vou te abençoar. Eu vou te estabelecer. Dá uma glória a Deus aí. Eu vou te abençoar. Eu vou te estabelecer. Eu vou te dar famílias. Eu vou te dar filhos. Porque eu serei teu Deus no meio dessa escassez. Eu serei o teu Deus no meio desse desafio. E a palavra do Senhor diz que Isaac enriquece no meio de um lugar de fome, onde a terra não queria produzir. É tão poderoso isso, você entrar com Deus, gente. Até a terra tem que obedecer a ordem. Você não é produtiva, mas agora vai produzir. Porque a presença do Senhor entrou nesta casa. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz. Não foi isso que Zaqueu vivia uma vida de deserto espiritual. Uma vida escassa. Era cheio de dinheiro, mas é pobre no espírito. Eu digo a você, meu filho, não adianta você ter dinheiro no bolso e ser pobre na alma. E quando Jesus entra naquela casa, muda toda a história daquele homem. E não somente muda ele, muda o seu caráter. E ainda aquilo que ele deve, ele paga. Eu vou restituir 4 vezes a quem eu roubei. Eu vou devolver. Porque quando Jesus entra, gente, além de te prosperar, Ele põe a sua vida em ordem. Ele põe a casa em ordem. Ele põe o caráter em ordem. E uma das coisas que eu vejo que Isaac começou a enfrentar 3 dificuldades que normalmente derruba qualquer pessoa, qualquer homem, qualquer mulher. O primeiro desafio foi a inveja. E a Bíblia diz que os seus amigos, por vê-lo enriquecido, expulsaram ele da terra, que era dele. E disse assim, ó, você está rico demais. Sai daqui, vaza. Porque isso aqui não dá. Não dá para nós dois convivermos no mesmo lugar. O rei Ebimeleque mandou que os expulsassem dali. Agora imagine você estar na sua terra, com tudo construído, com todos os seus posses. E de repente vem alguém e diz assim, sai daqui. Porque a sua prosperidade me incomoda. Olha só. A tua alegria me incomoda. Não é fácil não, gente. E a inveja permeia o coração dos fracos. É um espírito demoníaco, gente, que toma conta do nosso ser. Para tentar destruir aqueles que são frutíferos. Mas eu digo para você, quem é frutífero, pode vir inveja, olho gordo, pode vir qualquer coisa, minha filha. Vou dizer para você, se o Senhor está com você, não tema. Nem o mal te sucederá. Praga alguma chegará à tua tenda. Porque o Senhor dará ordem ao teu respeito. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Mas o Senhor estará com você em todo o teu lugar. A presença do Senhor andará com você, meu filho. O Senhor é que te guarda. Dá um glória a Deus aí, meu filho. Olha só, a inveja fez com que eles entulhassem os poços. Uma coisa que eu fico pensando na vida de Isaac, ele pensava que tudo que havia conquistado iria alegrar o coração dos amigos. Mas foi ao contrário. Aquilo se tornou dele inimigos. Eu não sei se você já teve experiências. Às vezes você conta sua alegria para alguém. É mais fácil você contar a tristeza. Porque quando você chora, meu filho, todo mundo chora. Não é não, gente? Quando você vai contar uma alegria que conquistou uma coisa, a pessoa fala, Não é assim, gente? Gente, acabei de conquistar um apartamento. Ao invés de falar, glória a Deus, você fala, ai, que inveja. Estou esperando tanto. Meu filho, adore ao Senhor pela bênção do seu irmão. Sabe por quê? Quando você derrama a bênção, quando você declara a bênção, ela está saindo primeiro de dentro de você. E pode ter certeza que quando você começa a declarar a bênção, ela vai voltar. Agora amaldiçoa para ver. Se você amaldiçoar daqui, meu filho, vai entrar tudo aqui. Você precisa declarar que eu e minha casa seremos abençoados. Porque é uma promessa de bênção, de multiplicação e de conquista para nós. Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Você pode crer nisso? Isaac achou o primeiro poço. Foi expulso. Estava frustrado. Aí ele vai procurar água no meio do deserto. Lá no versículo 2. Aí ele vai buscar, no versículo 18, já começa ele
procurar o primeiro poço. E o primeiro poço, no versículo 20, diz que se chama o que? Ezeque, que significa contenda, que significa opressão, oposição carnal. Os inimigos de Isaac, os filisteus, disseram aqui não, meu filho, mas esse poço é meu. Meu pai mapeou essa terra. É direito meu e da minha descendência. Mas escuta aqui, nós entulhamos os seus poços. Sabe o que é entulho? Quem trabalha com entulho sabe. Joga tudo lá dentro, para tirar aquilo ali, meu filho. Só pela misericórdia. E ele disse aqui não. E contenderam com ele. E uma das coisas que eu aprendo, que o que estava no campo das ideias, agora começa a ganhar corpo. Satanás começa a usar pessoas contra nós, contra você e contra a vida de Isaac. Aí eles jogaram entulhos daquilo que pertencia a Isaac. E aí Isaac teve que enfrentar essa oposição carnal. Sabe o que é a oposição carnal, gente? Daqueles que querem impedir a obra de Deus em nossa vida. Daqueles que querem impedir que você viva, que você progrida, que você viva os seus sonhos. Mas uma coisa que eu quero dizer neste lugar, que mesmo até que Satanás se levante e use pessoas para que você não avance, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu quero dizer assim, ó, não pare, não desista. Eu vou dizer, não pare e não desista, porque o Senhor tem coisas novas para nós. No meio dessas contendas, dessas guerras e lutas, use isso como um combustível para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai te honrar, Ele vai nos honrar. O Senhor vai fazer grandes milagres. Eu posso ouvir um glória a Deus? Porque isso é uma questão de honra, meu filho. Tudo bem, eu não vou nesse poço, vou no segundo. Porque meu pai não deixou só um poço para mim. Eu vou procurar o outro. E aí quando ele chegou no segundo poço, que se chama Sitna. Aí Sitna significa luta. Mais uma vez contenda. Significa inimizade. Aí eu entro agora pela oposição espiritual. Uma oposição satânica. Além de Satanás levantar os homens contra uns, contra os outros, ele agora vem com toda a força. Aqui também não. Essa água é nossa. Não, esse poço é meu. Estou aqui com o mapa. Está aqui? Não, isso aqui é nosso. O problema é seu. Nós tomamos posse que seja da sua terra, mas não vem aqui. E ele teve que sair novamente. Mas que triste isso. Você herdar algo e na hora de você tomar posse dessa herança, alguém dizer para você e vai para a justiça e diz aqui não. Isso aqui é meu. Aí começam as partilhas, começam as brigas, começa tudo. Eu fico tão feliz com o papai, porque a única coisa que ele nos deixou, gente, foi tão poderoso. Deixou uma casa para a mamãe construída, porque senão ele venderia, né, mamãe, aquela casa para a obra de Deus, né, mamãe? É usos e frutos. Porque tudo que ele teve, ele investiu na obra. O que eu tenho dele é isso aqui. É o que eu ganhei. E foi uma briga, hein, gente? A partilha foi grande. Esconderam essa Bíblia. Eu disse, papai, quando o senhor for para a glória, eu quero essa palavra, porque eu nunca vi abrir essa Bíblia e sair daqui umas coisas doidas. Ele falou, tem segredos aqui, minha filha, só eu e Deus sabemos. Eu falei, dá essa Bíblia aqui, porque um dia eu quero essa unção, pai. Quando abrir, meu Deus, vai falar tudo. Aí o outro ficou com radinho, o outro ficou com óculos, o Edivaldo ficou com uma jaqueta de couro daquela pesada. Quando você vê o Edivaldo num dia de frio com uma jaqueta, é do Leonel. E a gente faz questão disso. Tem umas gravatas aí, hoje eu fiquei sabendo que a minha tia pegou todas as gravatas de papai. Guardei tudo. Estou dizendo para você que herança é o que dão para você. É um presente que te dão, que você não trabalhou muito para conquistar. Alguém conquistou por você. Mas legado é aquilo que deixaram dentro de você. E aquilo que deixaram dentro de você, ninguém tira. É o que aconteceu com Isaac. Você pode tirar até meu poço, você pode dizer que eu não vou entrar, mas aqui, ó, eu sei o que meu pai reservou para mim. Eu vou prosseguir. Eu não vou parar. Eu vou seguir, porque Deus tem bênção para a minha vida. Pode Satanás vir com tudo, querido. Mas eu e você vamos declarar que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele está aqui, queridos. E uma das coisas muito lindas que eu quero que você entenda, que oposição de demônios, ou oposição do mundo espiritual, no mundo espiritual não há campo neutro. Então se você quer descanso, meu filho, para. Você quer uma rede preguiçosa para deitar?
No mundo espiritual não tem descanso, meu filho. Não tem campo neutro. É batalha acima de batalha. Sabe por quê? Até chegarmos o quê? A estatura de quê? De varão perfeito. Você vai ser treinado nessa terra e vai enfrentar inimigos, oposição de tudo que é lado. Mas uma das coisas que eu digo, você já é vitorioso. Aquele que anda com Deus, querido, já é vitorioso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Você precisa confiar no Senhor. Não é confiar em você, não. É confiar no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Uma das coisas lindas que eu quero dizer para você, que uma batalha aparentemente solitária, o pai já não estava presente, ele estava sozinho. Eu fico imaginando um momento de abandono, porque, puxa vida, eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda, eu preciso. E se tem uma coisa que nos últimos dias eu tenho mais tido é mentores. Porque o papai, ele valia por 10. E agora eu tenho muitos mentores, amigos comigo, me ajudando em muitas coisas no meio dessa jornada. E é tão bom você ter pessoas que te direcionem. E uma coisa linda que eu quero dizer para você é que mesmo que você esteja vivendo no meio da sua dor, no meio dessa solidão, ouça a voz de Deus te dizendo, continue em frente. Lá no versículo 24, continue em frente, eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. O Senhor está dizendo para você, o Senhor vai te abençoar. Olha só, vá, eu ainda não terminei a minha obra com você. Ó, vá, porque eu vou limpar do seu rosto toda lágrima. Vá para aquele lugar, porque eu vou te prosperar. É isso que Deus está te dizendo neste lugar. Vá, vá, vá. E aproveite tudo aquilo que Deus tem. E Deus prepara para Isaac um lugar de descanso. No versículo 22 diz, porque agora nos deu um lugar, o Senhor, e prosperamos. É lindo você saber que em meio a tudo isso, ok, entulhar os meus poços, eu vou procurar outro. E achou do pai. E ali ninguém contendeu com ele. Mas eles ficaram por um tempo de descanso. E ali eles aproveitaram aquele momento de se equilibrar emocionalmente, entender a morte, entender toda aquela situação, saber o que ele tinha, aquilo que Deus tinha para ele. Porque uma nova história está por vir. Não tem uma canção que diz, uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem uma nova história. Como teve uma nova história para Isaac. E no momento da sua maior batalha ali, ele ficou descansando. E aí era mais ou menos isso, eu fico imaginando, agora eu vou descansar das minhas lutas. Agora eu vou dar um tempo. Vou descansar das minhas perseguições. Eu vou descansar das frustrações. Eu achei água. E agora eu vou poder cuidar deste povo. Mas eu quero te dizer, por pouco tempo. Era só um lugar de descanso. Lugar de passagem. Era um lugar somente para descansar. É só para equilibrar tudo. Para que as coisas possam estar tudo em ordem. Para aquilo que Deus tem para nós. E aí a palavra do Senhor diz que Deus prepara para Isaac viver os seus próprios desafios. E logo lá no versículo 25, para você entender, então levantou ali um altar e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaac abriram ali um poço. Sabe, olha só, no poço do pai eles cavaram, agora no poço de Isaac eles tiveram que abrir. Agora você imagina Isaac levando o povo para o deserto. No deserto achar água aonde? Só que Deus falou assim, agora fique aqui. Como é bom você ter um Deus que conhece tudo, meu filho. E sabe de tudo que acontece aqui, ó, nas áreas, né, fluviais. Conhece em cima, embaixo, conhece todo o território. Fica aqui. E começaram a cavar. É para cá, é para lá. É areia. E nada de achar água. Mas de repente... Se você segue comigo aqui para eu encerrar essa palavra e orar por você. A palavra do Senhor diz que eles cavando. E eu fico imaginando o povo cavando num sol escaldante. Está doido, Isaac? Eita, ele está doido. Acho que foi tanto sol na cabeça que ele perdeu o sentido da vida. Traz a gente para o deserto, para a gente procurar água de onde não tem. Nós vamos ter que abrir um poço. Mas como você conhece um homem que anda com Deus, aquilo que ele disser para você que vem da parte do Senhor, você tem que crer que vai acontecer. Olha só,
vista te paralisa. Essa vista nossa, você às vezes precisa de óculos, né, para entender algumas coisas. Para você perceber alguma coisa, enxergar alguma coisa. Mas uma coisa eu digo, a vista te paralisa, mas a visão te mobiliza. E a visão de Isaac era, vai ter água aqui no deserto, porque Deus falou para mim que vai ter. E é aqui que nós vamos ficar. E assim começaram a cavar. Só que interessante é que o rei Abimeleque, ao ver ele prosperando demais, ele disse assim, nós estamos lascados. Se Isaac vier para cima, estamos mortos. Porque o homem enriqueceu demais. Vamos lá fazer um tratado de paz. E aí, segue lá depois, você lê em casa. Eles fizeram, chamaram Isaac. Aí Isaac pega e recebe ele e diz assim, mas não foram vocês que me expulsaram da minha própria terra? Na hora, alguns conflitos precisavam ser curados e restaurados. E aí Isaac lembrou-se daquele momento e diz assim, entra na minha casa, ceia comigo, senta aqui. E aí eles começaram a conversar. E no momento que eles começaram a conversar, a palavra do Senhor diz que Isaac liberou um tratado de paz para aquele povo, os seus inimigos. E no momento que eles estavam ali, eles dormiram na casa de Isaac. E assim que eles dormiram, acordaram de madrugada. E pela madrugada eles estavam indo embora. Olha só, gente. Logo bem cedo, mas bem cedo mesmo. Eles estavam indo embora porque deserto é escaldante, então você tem que sair de madrugada para pegar um frescor. E aí, gente, a palavra do Senhor diz que após Isaac vendo eles lá de longe andando, lá de longe, já indo embora, e dando a paz, e liberando a ele o perdão, vieram na mesma, olha só, a Bíblia fala que no mesmo dia, olha só, se você achar aí, ó, nesse mesmo dia, versículo 32, olha lá, 31, e levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte, Isaac os despediu, e eles se foram em paz. E nesse mesmo dia, quando foi? No mesmo dia, os servos de Isaac, dando-lhe notícia do povo que tinha cavado, e lhe disseram, achamos água. No mesmo dia em que Isaac liberou o perdão, no mesmo dia em que Isaac liberou a paz, os seus empregados, seus servos, acharam água no meio do deserto. Sabe por que muitas vezes nós estamos paralisados e por que muitas coisas não acontecem? Porque existem conflitos que precisam ser resolvidos. Deus quer te prosperar na tua seca, no seu deserto. Mas o que você tem é só um pouquinho para você não morrer no deserto. Eu estou te mandando um pouquinho da fonte. Mas eu quero dizer que a minha fonte está mais profunda. E Deus está dizendo aqui neste lugar, você quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Quer viver tudo aquilo que Deus tem para você? Libera perdão. Resolva conflitos. Aconteceu isso comigo. E eu quero dizer para você que Isaac estava dizendo assim, vamos para a nossa vitória. Vamos para a nossa conquista. E nesses dias, ouvindo essa palavra, o Senhor falando comigo, Renato, eu tenho algo para te entregar. Tenho algo para te entregar por esses dias. E você precisa resolver um conflito. É mesmo, Senhor? Qual deles? Me diga aí. E o Senhor me falou de um conflito. Ah, é? Então vou lá. Liguei, resolvi o conflito, derramei a paz veio do outro lado. Eu vou dizer para você, e quase na mesma semana, o milagre da provisão de Deus veio, de forma sobrenatural. Eu quero dizer para você que se Deus trabalha com pastor, o que dirá com você, ovelha que está aí sentado? Derrube seu orgulho, perca essa bobeira, porque vão falar da minha reputação. Reputação é o que fala de você. Agora, o que vão falar do seu caráter? Caráter é aquilo que você faz longe de qualquer um que não está te vendo. Credibilidade, integridade. O Espírito Santo de Deus está dizendo para você assim, eu vou te dar a vitória. Acharam água e prosperaram. Por isso eu quero dizer, continue cavando, ou continue cavando. E se encontrou água, a bênção da prosperidade do Senhor virá sobre você. Fique sobre os seus pés, por favor. Deus tem bênção para mim e para você neste lugar. Deus tem bênção para a nossa vida. Eu quero chamar aqui os nossos pastores e obreiros. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor.